ainda é o ambiente que gera o comportamento real. Nas palavras do professor de epidemiologia Sir Michael Marmot, referindo-se aos estudos dos babuínos, eu diria que o que aprendemos com o estudo de primatas não humanos foi que as condições nas quais as pessoas vivem são absolutamente vitais para a saúde delas. Penso que o que estamos tentando criar é uma sociedade melhor. Como podemos criar uma sociedade com as condições que permitirão às pessoas se desenvolverem plenamente? E é nessa direção que estamos indo, criar uma sociedade melhor que promova o desenvolvimento humano. O Dr. Sapolsky complementa: uma das coisas que os babuínos nos ensinaram foi que somos capazes de, em uma geração, transformar o que é considerado como sistemas sociais imutáveis, gravados na rocha. Não temos desculpa quando dizemos que existem certas inevitabilidades nos sistemas sociais humanos. Numa sociedade baseada em recursos, os objetivos são igualdade, liberdade e abundância. Se esses fatores ambientais podem ser criados para a humanidade, nosso sistema social irá transcender os padrões degenerativos, corruptos e egoístas que vemos hoje. O sistema legal. Quando o assunto é comportamento humano, a sociedade tenta controlar a si mesma por meio da ameaça, usando leis. As leis existem para controlar as pessoas. Elas são remendos que não tratam das causas profundas do comportamento. Se uma pessoa é presa por roubar, muita pouca consideração se é dada para o porquê de uma pessoa ter escolhido roubar em primeiro lugar. Em vez de considerar as causas profundas, a sociedade toma o caminho mais fácil e muitas vezes remove o criminoso através de prisões. Em 2007, mais de 9 milhões de pessoas estavam encarceradas por todo o mundo, sendo que os Estados Unidos liderava com a maior população carcereira do mundo. Isso é realmente triste. A origem de um suposto crime qualquer é de fato a própria sociedade. Não existem criminosos. Como foi aqui repetidamente expresso, o sistema monetário gera corrupção pela sua própria construção. Como o estudo Merv Fowles, anteriormente apresentado, mostra claramente, o comportamento socialmente ofensivo está diretamente relacionado às circunstâncias socioeconômicas. A grande maioria das pessoas nas prisões vem de posições socioeconômicas desprivilegiadas. Leis são curativos. Em vez de depender de um sistema falido de punição e prisão depois do mal estar feito, precisamos tratar das insuficiências da sociedade que levam ao comportamento socialmente ofensivo, tais como miséria, desnutrição, falta de moradia, depravação, distorção social, educação falha, estresse financeiro, abandono de crianças e afins. Então, se queremos alterar o comportamento das pessoas, temos de alterar as condições sociais. Precisamos eliminar as falhas no design. Eliminamos a necessidade de proclamações e leis. Leis são subprodutos da insuficiência. Não pregamos uma placa que diz limite de velocidade 90 km por hora para a segurança. Projetamos um sistema tecnicamente de modo que a segurança esteja embutida e o erro humano não seja uma opção. Se você não quer que uma pessoa roube, tente fazer com que ela tenha acesso direto às suas necessidades sem precisar de servilismo e competição. Hoje, com o avanço tecnológico, temos a habilidade de criar um novo sistema social que pode permitir a todos os humanos o acesso a todas as necessidades de vida, sem uma etiqueta de preço, dívida ou servidão. Isso terá um profundo efeito no modo como as pessoas tratam umas às outras e interagem em sociedade. Uma incrível queda nos crimes seria o resultado, pois a maioria deles está relacionado ao dinheiro. Isso não quer dizer que de um dia para o outro todas as formas de comportamento socialmente ofensivo desaparecerão. A inveja e outras formas de problemas de confidência irão ainda gerar problemas. No entanto, o tratamento daqueles que cometerem atos socialmente ofensivos no futuro será dramaticamente mais humano e proativo. Se um assassino em série for encontrado e capturado, ele não será tratado como um criminoso, mas em vez disso, como um paciente doente. A sociedade compreenderá que as pessoas são produtos do meio e, em vez de condenar a pessoa a uma cela de concreto fria, os cientistas sociais irão estudar profundamente as causas culturais que geraram o comportamento do assassino em série e considerar aquelas condições que precisam ser alteradas. Resumo do capítulo 7. O
O comportamento humano é um produto do meio. Componentes genéticos que se manifestam em traços fisiológicos servem apenas para criar propensões para certas reações. Por isso, uma vez que é o ambiente que influencia nosso próprio comportamento, se acharmos padrões de comportamento em nossa sociedade que sejam socialmente ofensivos e abusivos, devemos olhar para o ambiente para descobrir o porquê desses comportamentos se manifestarem em primeiro lugar. O sistema legal de hoje é uma grande distorção social que não leva em consideração as influências ambientais de um suposto criminoso. Numa economia baseada em recursos, onde a escassez e privação são deliberadamente reduzidas através de modernos métodos tecnológicos, o comportamento da sociedade mudará dramaticamente para melhor. Capítulo 8. Espiritualidade funcional. As pessoas anseiam por respostas. Por isso temos inventado explicações para os fenômenos ao longo do tempo. À medida que nossa sociedade cresceu, nossas ferramentas para analisar o mundo e seus atributos foram aprimorados e, consequentemente, nossas compreensões mudaram com base em novas descobertas. O conhecimento é um fenômeno evolucionário, assim como qualquer coisa na natureza. Portanto, é crucial que todos nós estejamos mental e emocionalmente preparados para quando nossas crenças tradicionais perderem relevância. Para alguns, esse é um processo muito difícil devido às ligações emocionais que foram criadas ao redor de certas crenças. A religião é um poderoso exemplo dessa ligação ideológica. A religião instituída, de muitas formas, parece estar enraizada a perpétuos equívocos acerca dos processos da vida. Por exemplo, ela apresenta uma visão de mundo que frequentemente coloca o ser humano num patamar diferente dos outros elementos da natureza. Esse ego espiritual tem por gerações levado a dramáticos conflitos, não apenas entre humanos, como também inadvertidamente entre nós e o próprio meio ambiente. Todavia, com o passar do tempo, a ciência mostrou como os seres humanos estão sujeitos às exatas mesmas forças da natureza, assim como todas as outras coisas. Nós aprendemos que partilhamos das mesmas subestruturas das árvores, pássaros e todas as outras formas de vida. Aprendemos que não podemos viver sem os elementos da natureza. Precisamos de ar limpo para respirar, comida para nos alimentarmos, energia do sol, etc. Quando compreendemos essa relação simbiótica da vida, começamos a ver que quando essas relações são consideradas, nossa relação com o planeta e a natureza é mais profunda e importante. O meio pela qual isso é expresso é a ciência, já que o método científico nos permitiu perceber esses processos naturais, de modo que possamos melhor compreender como nos encaixamos nesse sistema de vida como um todo. O ideal religioso. Praticamente todas as religiões do mundo falam sobre certos valores ideais para a humanidade. Cristianismo. Faça aos outros aquilo que gostaria que lhe fizessem. Budismo. Ao colocar alguém no lugar de outra pessoa, esse alguém não pode matar ou fazer com que o outro mate. Confucionismo. Jamais imponha aos outros aquilo que você não escolheria para si. Hinduísmo. Uma pessoa nunca deve fazer algo para outra que considere prejudicial a si própria. Islã. Não machuque ninguém para que ninguém possa machucar você. Judaísmo. O estrangeiro que com você residir deve por você ser considerado como um de seus cidadãos. Você deve amá-lo como a si mesmo. Taoísmo. Considere o ganho de seu próximo como seu próprio ganho e a perda de seu próximo como sua própria perda. Independente desses conceitos, um olhar para a sociedade de hoje faz as pessoas se perguntarem o porquê desse ideal universal de valorizar e respeitar o semelhante nunca afirmou-se. Foi o personagem Jesus quem disse: ame o próximo como a si mesmo. Mas como? Como podemos criar uma cidade onde as pessoas vivam juntas em harmonia, trabalhando para o bem comum, como promove os ideais religiosos? A resposta é: depende de nós projetarmos um sistema que permita que esses ideais humanos floresçam. A sociedade egoísta e voltada ao dinheiro de hoje cria um ambiente que se recusa a permitir a preocupação universal com o outro. Esse sistema se baseia na perpetuação do individualismo à custa dos outros e por isso ele jamais permitirá um mundo de equilíbrio e harmonia. O fato é que é hora de parar de rezar, parar de rogar e de falar cegamente sobre nossos ideais supostamente religiosos e humanísticos e realmente trabalhar para fazê-los acontecer. Falar é fácil.
Uma economia baseada em recursos põe em prática tudo aquilo que os grandes mestres religiosos e filósofos